tema é: o sobrenatural está a seu favor. Nós precisamos entender que os anjos de Deus estão a nosso favor, estão jogando no nosso time. Precisamos entender que o vento de Deus não está contra nós. Até quando acontece algo que parece que vai dar errado, lá na frente a gente fala assim: melhor coisa que aconteceu foi aquilo ter dado errado, porque se tivesse dado certo eu estava enrascado. O vento de Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Os anjos estão jogando no seu time. Quero ler um texto bíblico muito emblemático e vamos extrair conhecimentos desse texto, que está em Êxodo capítulo 14, versículo 6 ao versículo 14. Acompanhe de alguma forma, seja na tela, seja na sua Bíblia. Nem anuncie os livros, falei de você na palavra de oferta sobre conhecimento. Esse livro maravilhoso, as 21 indispensáveis qualidades de um líder. Você precisa se preparar para prosperar. Se eu perguntar para você: para que você está se preparando? Não sei. O que você está esperando? Se você não está se preparando para nada. 21 indispensáveis qualidades de líder, maravilhoso. Esse livro aqui do Luciano Subirá, uma questão de honra. Você vai entender sobre princípios de liderança, de honra, de contribuição, dízimos, ofertas. Vai aprender sobre isso. Se você não tem uma Bíblia, que Bíblia maravilhosa, King James, você passa lá, tem esse material, você adquire conhecimento. Vamos ao texto. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. O momento é que Israel está indo embora. O faraó fica doido, porque ia perder, e se apronta para ir atrás deles. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Ele mesmo montou no carro, levou os melhores carros, cada um com o oficial do comando. Fez questão de botar todo mundo all in, foi com tudo. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Ficaram aterrorizados. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez com a gente, Moisés? Maldito dia que tu foi lá tirar a gente da escravidão. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, deixa a gente escravo, deixa a gente sofrendo, deixa a gente perecendo, deixa a gente apanhando, deixa a gente aqui, ser escravo tá bom. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios que morrer nesse deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Fiquem firmes. Olha para o lado e diz assim: fique firme. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Talvez hoje esteja dizendo: calma, a batalha não está perdida. O Senhor vai lutar por vocês. Esse é um texto onde narra o ponto de um Israel que ficou escravo 400 anos no Egito, mas Deus pega Moisés e traça um plano, e pega Moisés para participar desse plano, e começa o processo de libertação do povo. E Moisés vai a Faraó pedir para o povo sair, vai pedir a libertação. Faraó vai endurecendo, Faraó não vai querendo, e as pragas vêm sobre o Egito. O Egito fica um caos, até que Faraó deixa o povo ir. O povo vai, leva ouro, leva prata dos egípcios. Quando chegam à beira do mar,
Faraó se dá conta do que o povo tinha ido, falou: meu Deus, deixei eles irem. E agora quem vai construir pirâmide? E agora quem vai fazer as obras? E agora o que vai acontecer? Ficou com raiva e foi atrás. E o povo de Israel, quando vê Faraó vindo, fica aterrorizado, e acontece o que nós lemos do texto. Depois o mar se abre, o povo atravessa, Faraó é engolido pelo mar. O livro de Êxodo tem um significado. Essa palavra Êxodo é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. Êxodo tem um significado de caminhar para fora, romper com os limites, sair do lugar, mudar de ambiente, sair de um modelo de vida, sair do Egito. O Êxodo é saída, é o povo saindo do Egito. Só que quando você vai no Pentateuco, no original, a palavra que os judeus usam para esse livro, que é Êxodo, não é Êxodo, não é a saída. No Pentateuco, o livro de Êxodo tem o nome de Shemot. E o que vem a ser Shemot significa nomes. Então esse mesmo livro de Êxodo no Pentateuco tem o nome de nomes. Porque o nome carrega o sentido de identidade. Isso para eles é muito sério. Eu não sei você, mas quando eu tinha passado da hora, eu tinha aprontado alguma coisa lá nas ruas sem asfalto do Culubandê, quando minha mãe queria me gritar que eu estava lá no final da rua, eu ouvia cada sílaba, cada palavra, quando Dona Maria gritava: Alexandre! Não era Xande, não era Xandi. Eu entendi o A, eu entendi o L, eu entendi o E, eu entendi o X. Porque quando ela estava gritando teu, mamãe já fez isso aí, gritava teu nome assim, sílaba, porque quando ela está gritando sílaba por sílaba, quando ela está falando assim, ela está chamando o teu nome, ela está falando assim: o meu Alexandre. Meu, não é o teu, não é o de ninguém, não. Ela grita de um jeito que você vai saber que é ela. É ela que está gritando, chamando você. Vem! Esse livro, Shemot, é Deus gritando: Israel, vem! É Deus gritando o nome de Israel, de cada tribo: venham, voltem. O Egito teve um propósito, acabou, saiam daí. Chegou a hora de sair, chegou a hora de viver algo novo, chegou a hora em que vocês vão conhecer um Deus que só vocês ouviram falar, mas agora vocês vão conhecer, ter um encontro com Deus. No Egito eles eram um povo escravizado. O livro de Êxodo é onde começa, onde nasce o povo de Deus. Esse livro é onde nasce o povo de Deus. Como assim? Porque antes do Egito, Deus se relacionava com Abraão, com Isaac, com Jacó. Era pontualmente com um e com o outro, e ainda não tinha um povo. José foi para o Egito como escravo, depois a sua família foi, seu pai foi com seus irmãos. Quando houve fome na terra, o faraó, que gostava de José, deu terras para o povo habitar naquela terra, e ali ele foi crescendo. Gênesis 46, 27 vai dizer: com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Então, quando os filhos de Jacó vão para o Egito, entra no Egito 70, desfrutam de um período bom, mas depois são escravizados, porque o faraó que gostava de José morre, José também morre, que era o governador do Egito. Entra um faraó que não tinha relacionamento com José, não queria saber dos hebreus, não tinha relacionamento com os hebreus, escraviza os hebreus, porque vê que os hebreus estavam crescendo muito, e ali eles são oprimidos, mas eles se multiplicam, e nós vemos que eles se multiplicam, porque entrou 70, quando eles vão sair do Egito, são mais de 1,5 milhão de pessoas. Então entrou 70, mas saiu mais de 1,5 milhão. Tem coisas que parece que a gente entra num lugar que é só para fazer mal a gente, não, é para você crescer ali. Deus te guarda para crescer.
Egito foi uma incubadora de crescimento, foi um lugar para aprender a clamar, foi um local necessário para o desenvolvimento e teve um propósito. A saída do Egito é o nascimento do povo de Deus. Nascer e morrer são antônimos. Geralmente, quando algo nasce, alguma coisa morre. Geralmente, quando um ciclo se abre, o outro fecha, ou melhor, quando o ciclo se fecha para um outro abrir. Morre uma estação para outra nascer. João 12, 24, Jesus vai dizer: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus estava dizendo o seguinte: para eu inaugurar a nova estação, para eu inaugurar o novo, para eu inaugurar esse novo tempo, ele estava dizendo que o seu antigo eu deveria morrer. Aquele Jesus que caminhava com os apóstolos, fazendo milagres, fazendo maravilhas, operando, ensinando, aquele Jesus deveria morrer para um outro Jesus ressuscitar, para um novo tempo, para uma nova estação, para um outro momento. Jesus estava dizendo: se esse meu eu de hoje não morrer, o eu de amanhã não ressuscita para fazer o que eu tenho que fazer. Ou seja, a vida de cada um de nós é um estado constante de desenvolvimento, um estado de mortes e renascimentos. Como assim, pastor? Você só não percebeu ainda, mas você já morreu várias vezes. Como assim, pastor? O seu eu de 10 anos não existe mais. O garoto de 15 anos não existe mais. A menina de 17 anos não existe mais. O jovem de 20 não existe mais. O de 30 não existe mais. O de 40 não existe mais. Porque se ele não morre, se ele não passa, o que vem depois não assume o controle. E quando esses eus não morrem, para um novo eu assumir, novas estações acabam não se abrindo. E o que acontece é vermos bebês de 30 anos agindo como crianças de 15. Porque não entenderam o processo de morte e renascimento que acontece naturalmente na nossa vida, e necessário. Esse era um povo que havia estado no Egito por 400 anos, foi escravizado no Egito. Começou como uma bênção no Egito, se tornou uma maldição. No meio do processo, o jogo mudou. Ué, pastor, mas não foi Deus que levou eles para o Egito? Não foi Deus que guiou eles? Como é que se tornou uma maldição? Se ficou ruim? Se mesmo Deus levou eles para lá? Será que Deus não sabia disso? Foi pego de surpresa? Será que os egípcios deram uma volta em Deus? Será que Deus não decifrou direito o coração dos egípcios? Não. Deus não só sabia, como Deus planejou, arquitetou cada passo que iria acontecer. Ai, pastor. Gênesis 15, versículo 13 e 14. Então o Senhor lhe disse a Abraão, 300 anos antes do povo entrar no Egito, Deus fala com Abraão. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus só não sabia como planejou. Aprendemos algo aqui. Em Deus, problemas têm prazo de validade. São meios de sermos fortalecidos e enriquecidos. Lutas em Deus têm tempo de validade e tem o poder de gerar em você uma maturidade permanente. Algumas lutas são passageiras, mas geram em nós uma mentalidade, uma maturidade permanente. Te prepara para outros níveis. Não reclame das lutas que você está tendo. Se preocupe. Em vez de você gastar energia reclamando, gaste energia pensando, estudando em como sair desse buraco. Porque que depois que você sair dele, quando ele aparecer de novo, fala assim: isso aí é pouco para mim, não sai. Já passei dessa fase. Você não cai mais nos mesmos buracos.
As dores que enfrentamos hoje podem ser a construção da estrada e dos degraus que nos levam a lugares mais altos amanhã. Você sabia que algumas pesquisas, psicólogos, tem psicólogo aqui? Quem é psicólogo aqui? Psicólogo. Fabi. Você sabia que algumas pesquisas, psicólogos disseram que pessoas que foram sequestradas têm uma tendência a querer se relacionar e até se apaixonar pelo sequestrador? Um relacionamento onde amor e ódio se mistura como uma bebida que entorpece, uma droga. Que a pessoa sente um desejo de se relacionar. Ódio, amor e ódio misturado. E isso pode explicar pessoas que ainda amam, ainda querem estar com quem abusou dela, abusou dele, ainda defende o abusador. Pessoas que são capazes de querer continuar com um relacionamento que nitidamente está matando ela, matando ele. Pessoas que insistem em lugares que não tem mais alimento para ela, insiste em permanecer em um lugar de opressão, um lugar de subjugado, insiste em continuar com alguém que agride, que bate, que machuca, que maltrata, porque pessoas podem distorcer quem são, esquecerem de quem são e para o que realmente foram criadas. E isso estava acontecendo com o povo do deserto, no Egito. Sabe por quê? Porque a necessidade de sobrevivência faz com que você se adaptar a viver abaixo dos padrões pelo qual você foi criado. A necessidade de sobrevivência faz você se conformar, se adaptar a viver abaixo dos padrões que você pode. O instinto de sobrevivência faz você aceitar menos do que merece, a sonhar com menos do que poderia. Faz você se conformar e não se tornar alguém melhor. Não significa, eu quero mais, eu quero... Não, você se conforma, nem sonhar. Não vou nem sonhar e tem coisa melhor. Vou ficar aqui mesmo. Para quê, Moisés? É melhor ser escravo. Melhor continuar sendo escravo. Melhor continuar apanhando. Melhor continuar nessa porcaria de vida. O povo do Egito estava no modo instinto de sobrevivência ativado. A saída do Egito é o desconectar do modo sobreviver, e o ativar do modo viver é nascer de novo. É restauração de identidade, é restauração de visão. O novo nascimento é Deus restaurando a sua identidade. É o teu eu antigo morrendo. Restauração de identidade, é restauração da visão, é restauração da capacidade de sonhar. É um trabalho árduo. É um trabalho árduo tirar o Egito de dentro de nós. É um trabalho difícil de Deus muitas vezes arranca. É fácil tirar a gente do Egito às vezes. Difícil é tirar ele de dentro da gente. Não foi tão difícil para Deus matar os egípcios, afogar os egípcios. O que deu mais trabalho foi arrancar o egípcio que habita dentro de nós. Você não vai se livrar do egípcio que habita dentro de você, a menos que você se conecte verdadeiramente à fonte da vida. Ele é capaz de ressuscitar você. Quando você não mata seu eu, quando o seu velho homem não morre, quando a velha pessoa não morre, como a velha criatura realmente não morre. E às vezes a gente vê algumas pessoas, não mexe comigo não, hein, que a velha criatura vai ressuscitar. Deus não ressuscita velhas criaturas. Eu posso te dizer quem é capaz de ressuscitar velhas criaturas. Se levantam como zumbis. Que negócio é esse de ressuscitar, pastor? Vamos para a Bíblia, Efésios 2, versículo 6. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em suas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Ressuscitou? Mas eu não morri. Mas precisa morrer. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
O seu velho eu precisa morrer para Deus trazer a vida de volta, a renascer alguém novo, uma identidade nova, restaurada. Mata de vez essa velha criatura que assombra você. Sabe por que em determinado momento no deserto o povo sente a falta, sente saudade? O povo está andando no deserto, sente saudade do Egito. Números 11, versículo 5. Nós nos lembramos, Números 11, versículo 5, acho que eu não tenho, mas o texto diz: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Como assim de graça? Eram escravos. Era escravo, amassava barro de manhã, de tarde, de noite para fazer tijolo, oprimido, e agora nós comíamos de graça. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça e também dos pepinos. Lembrava de pepino? Pepino não tem gosto de porcaria nenhuma. Lembrávamos das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. É tão pouca coisa que tem que ter alho poró, tem que ter alho frito, tem que ter alho amassado, alho cozido. É dos alhos. Mas o que acontece? É que o gosto deles ainda estava gosto de egípcio. As papilas gustativas, você sabe que você se adapta. A sua língua, as células, as glândulas se adaptam aos sabores. Eles ainda estavam adaptados ao gosto do Egito. As papilas gustativas ainda estavam acostumadas com as comidas do Egito. Por isso, no deserto, eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés sobe, demora a descer. O que eles fazem? Pô, como é que a gente vai orar? Porque Moisés que orava, Deus falava com Moisés falava com eles. Eles queriam se relacionar. Faz um bezerro de ouro. O que eles fizeram? Faz igual o Egito faz. Faz o bezerro de ouro. O Egito é a tipificação do sistema desse mundo. Estava agarrado, estava enraizado neles ainda. Isso acontece conosco. As manias, os costumes, os hábitos ruins, às vezes estão agarrados em nós e demora a sair. Por isso algumas pessoas podem vir para a igreja, ainda insistem em chamar Deus de força maior, poder supremo, o cara lá de cima, o poder, a força da galáxia. Por isso algumas pessoas vêm para a igreja, mas olha o horóscopo, faz mapa astral, ainda acreditam em cartomantes, ainda dão a mão para os outros ler. E o pior, tem gente em igreja lendo mama. Lê a Bíblia ele não quer ler a mão. Ainda consultam um horóscopo, ainda são místicas, porque o gosto, o paladar antigo ainda está agarrado. Espiritualidade saudável não é superstição, é fé que governa acima de sentimentos e circunstâncias, vence o medo, ativa as promessas. A palavra de Deus é capaz de te blindar, capaz de te alinhar, capaz de gerar fé em teu coração, te dar uma convicção tão plena. Eu não quero criticar nada, mas a palavra de Deus alinha a tua fé, te fortalece. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, de tal forma que você fala: não, eu estou firmado numa rocha, eu não preciso de uma pastoral, não. Eu conheço as promessas de Deus sobre a minha vida. Eu não preciso que leia a minha mão, não precisa ler, não. Eu já sei, eu bem sei os planos que tem a respeito de vós. Deus e a sua palavra começam a ser suficientes. Esse é o motivo de hoje ainda muitos cristãos não serem aqueles que influenciam, mas são aqueles que são influenciados. Ainda estão sendo pessoas que são moldados pelas realidades que vivem, estão inseridas. Não são as pessoas que são os moldadores de realidades, os construtores do reino. Por que estamos aqui? Por que estamos meditando na palavra de Deus? Por que louvar a Deus?
Deus está formando moldadores, construtores. Nós estamos construindo um prédio, mas Deus está preparando a gente para construir um reino. A edificação do reino de Deus na terra, onde cada um com suas habilidades, com seus talentos, com seus dons, vão cooperar para que o reino seja estabelecido. Então cristãos, quando não são maduros, não amadurecem, acabam sendo aqueles que ainda são influenciados e moldados. Não são os que moldam, que dão forma a esse mundo, que influenciam. Não são os construtores do reino que salvam as pessoas, que abrem os olhos dos cegos, que estão nesse mundo, que abraçam, que arrancam as muletas dos mancos, paralíticos espirituais. Os que mudam o verdadeiro mundo, os que vão mudar, papi. Os que ensinam as crianças a andarem em princípios divinos, serem felizes assim mesmo. Aqueles que ensinam crianças a serem homens de valor e mulheres virtuosas. Não confunda amar o próximo com se associar ao próximo. Não confunda amar o próximo com concordar com os pensamentos do próximo, aceitar, absorver o costume do próximo. Amar é uma coisa, concordar com o modelo de vida do outro é outra coisa. Minha responsabilidade como pastor, com cada um de vocês, não é conectar vocês à igreja, é reconectar vocês à fonte, que é Deus. O nome da igreja é o menos importante, porque se você é conectado à fonte, que é o Senhor, você se torna igreja. O que menos importa aqui é o nome da igreja. O nome de Jesus é o que servimos e adoramos. Se você aprende a ser dependente de Deus, se você se conecta diretamente à fonte da vida, que é Deus, você se torna igreja. Cristãos maduros, conectados à fonte, que recebem continuamente graça, favor de Deus, instrução de Deus. Cristãos maduros sabem que existe uma diferença entre Deus e a igreja. Existe uma diferença entre Deus e a igreja. Está dando um pouco glória hoje, hein? Deus é Deus. Eu sei como ativar o bichinho. Fala assim comigo. Fala assim comigo. Pessoal do lado de cá. Deus é Deus. E o pessoal do lado de cá. Igreja é igreja. Cristãos maduros sabem que Deus é Deus, igreja é igreja. Na igreja erros acontecem, na igreja problemas acontecem. A igreja não é o céu, a igreja é um hospital. Você decide ser alguém dentro do hospital que vai ficar terminal, isso aí, não quero nem passar perto, que tá, ó, o cheiro tá horrível, e tá com a ferida exposta, tá tudo infeccionado. Você escolhe. Aleluia. Ô glória. Vou pagar teu hambúrguer hoje, hein? É isso aí. Isso aqui é Guapimirim, meu amigo. Isso aqui é igreja de verdade. Amém, amém. Alguém abraça ele aí, tá bom. No final, segura a onda aí. Deus é Deus, igreja é igreja. Na igreja problemas acontecem. Igreja é um hospital. Você decide ajudar a curar os outros ou fica criticando o problema dos outros? Você decide ajudar a curar ou fica criticando a doença, o problema daqueles que não foram resolvidos ainda? Eu assisti um filme atrás, eu lembro de um filme que eu vi, que era de um assassino em série. E o filme se passava muito tempo dele dentro de um hospital. Deixa ele. Dá um copo d'água para ele. Calma aí. Pega um hambúrguer para ele, dá um hambúrguer para ele. Não vai embora não, rapaz. Vem cá, Valo, fica aqui perto de mim. Sebastião. Tá bom, Deus abençoe. Eu assisti um filme, volta. Fica tranquilo. Eu assisti um filme que tinha um serial killer que passava dentro do hospital. E o cara era um enfermeiro.
E pessoas eram assassinadas desse hospital, assassinada, doente, morrendo. Não sei se alguém viu esse filme. E ele era o enfermeiro que tinha que ajudar a curar os doentes, mas ele matava os doentes. Era o cara que tinha que ajudar a curar, mas ao invés de estar curando, no final do filme descobre que era ele, já tinha matado dezenas, quase centenas de pessoas. E às vezes podemos ter pessoas assim dentro da igreja, em vez de ser um enfermeiro que cura, que dá remédio, que sente o cheiro ruim e fala, vem cá, vou passar éter, vou me incomodar com esse cheiro, não. Vou limpar essa bosta aqui, vou fazer o quê? Não. Bota na eutanásia logo, dá uma injeção, porra, isso aí não tem mais jeito não, isso aí, ó. Que Deus recolha, manda embora. Devemos escolher que tipo de pessoas somos. A igreja não é o céu, igreja é igreja, Deus é Deus. Jesus, sabendo disso, disse algo interessante. Jesus, em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, Jesus diz assim: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de mim, não são os que estão curados que precisam de mim, os que precisam de médico, mas sim os doentes que precisam de médico. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nas entrelinhas Jesus está dizendo, não foram os curados, não são os curados que precisam de mim, do médico, mas são os que estão doentes, porque os que estão curados têm que me ajudar a curar os doentes. Ele veio para os doentes, ele sabia que teria que lidar com os problemas, com as mazelas, com os traumas, com os vícios, com as dores, com as angústias, com os sofrimentos das pessoas. Você sabe o que pode acontecer quando um batalhão de cristãos maduros na fé, cada um exercendo o seu dom, sem serem somente participantes, sem ficarem levantando bandeiras? Você é arminiano, você é calvinista, essa igreja é calvinista, é arminiana. Pergunta a Jesus o que ele é, o que Jesus disser que ele é, a em comum é. Eu vou ficar, pode ser arminiano, pode ficar aí, que é calvinista, quer ficar, fica aí também. O que isso vai fazer diferença na salvação de alguém? No pecado de alguém, na mudança de vida, na libertação de um demônio na vida da pessoa, de uma família? Vem cá, é arminiano ou calvinista? Vamos saber, se for calvinista eu não vou expulsar não. Se for arminiano, não vou orar por cura. E a gente vê gente batendo boca por questões teológicas, com as pessoas se matando, morrendo, adolescentes cortando os pulsos, crianças sendo abusadas, e a igreja precisando ser na igreja, e os marmanjos com brigas teológicas que não levam a lugar nenhum. Quando temos pessoas maduras, um batalhão de crentes maduros, fortes, exercendo o seu dom, o resultado disso são famílias transformadas, cidades transformadas, amigos transformados, tios transformados, avós transformados, pais transformados, mães transformadas, vizinhos transformados, amigos transformados, tocados pela sua vida. Teu tio precisa de você, teu avô precisa de você, teu pai precisa de você, tua mãe precisa de você, teus irmãos precisam de você. Chega dessa balela, mas esse irmão fez tanta coisa, eu não falo mais com ele não. É o diabo que está ganhando com isso. Somos convocados a trazer o céu para a terra. Cristãos maduros entendem que são faróis, reconhecem a responsabilidade de trazer luz a esse mundo. De trazer Jesus ao coração dos aflitos, dos perdidos e dos doentes. Chega de frieza, chega de apostasia na nossa igreja, mas num geral. Chega de ser um instrumento, chega de ser uma ferramenta que Deus não pode usar. Chega de ser um instrumento que Deus não pode usar, pô. Chega de enterrar seu chamado, chega de enterrar seu talento, seus amigos, sua família precisam do que Deus colocou dentro de você. Acorda! Faça o curso de líderes logo e assuma uma cela para você. Para abençoar a vida dos outros, para pregar a palavra de Deus, para ter um grupo de gente para você estar orando, para você estar abençoando. Já nós vamos começar novamente o curso de treinamento de líderes. O texto que lemos nos mostra um duelo desigual entre Deus, Elohim,
e o faraó que se achava um Deus. Se achava. Após todas as pragas do Egito, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Após todas as pragas do Egito, o Egito estava um caos. O Nilo se transforma em sangue. Pragas de rãs, rã para tudo quanto é lado, piolho em todo mundo, praga de piolho, moscas para tudo quanto é lugar, pestes dos animais, furuncos para tudo quanto é lado das pessoas, chuva de granizo que começou a quebrar as coisas, trevas, morte dos primogênitos. O Egito estava uma bagunça. O Egito estava um caos. E mesmo o Egito estando um caos, Faraó, quando vê eles embora, no meio do caos, ele arruma força para ir atrás ainda. O Egito destruído, os filhos que morreram, todo mundo chorando, um caos. Mas não, ele não desiste, ele vai atrás. Sabe o que eu aprendo com isso? O diabo não vai desistir de você. É você que tem que ficar forte mais rápido. Deus não vai deixar. Aí você vê que Deus foi no coração de Faraó, Marcão, e falou: vai atrás deles. Deus arma a arapuca para o teu inimigo. Deus é capaz de fazer coisas por você que você não imagina. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, quando o Faraó entra para dentro do mar atrás do povo, Deus desce e vai mexer em roda de carro. O Maurílio estava ali rodando uma coisa. Sabe o que Deus fez? Aquilo que você fez. Desceu, foi mexer em parafuso de roda por causa de você. Deus não vai deixar ficar algo entre você e Ele. Deus convoca o povo a sair do Egito e Ele mesmo se encarrega de Faraó. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, também tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus malfeitores, eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Se você está aqui hoje, é porque está sendo chamado por Deus. Ele pode ter certeza que Deus vai insistir em você, e tudo que tiver entre você e Deus vai cair. Faraó e o Egito não eram apenas uma nação, representavam o reino mais poderoso da terra. Economia, grandiosidade, força militar, avanços científicos, arquitetônicos. Era a nação mais poderosa da terra e cai diante de Deus. O que te oprime vai cair. Faraó vai cair. O que quer te perseguir e te persegue vai cair. O que quer te matar vai cair. O que está aprontando e oprimindo vai cair. O texto diz que Faraó manda aprontar a sua carruagem. Levou consigo seus exércitos, 600 cavalos de guerra, carros de guerra, os melhores, com oficiais. Faraó em pessoa vai atrás dos egípcios, atrás de Israel, com os egípcios. E eu fiquei olhando, a probabilidade está totalmente contra. E aconteceu um fato, que Deus fala com Moisés, e fala: Moisés, fala para o povo, antes de sair, irem nos egípcios e pedirem riquezas para irem no deserto sacrificar. O povo, o texto diz, Êxodo 12, 35, os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles lhe davam o que Israel pedia. Me dá esse vaso de ouro, dá. Abre teu cofre, me dá esses dólares, dá. Me dá esse vaso de prata, me dá as bandejas de prata, me dá. Me dá esses colares de ouro, me dá. Eles pediam e o Egito entregava. A história diz, historiadores dizem, através de desenhos que estão lá pelas pirâmides do Egito, coisas arqueológicas que foram encontradas, que na saída, não só os homens carregavam tesouros, ouro e prata, as crianças tinham mochilas de ouro e de prata, os velhos tinham mochila de ouro e de prata, porque a riqueza não foi só para aquele tempo, foi para gerações. Preste atenção. Vendo esse texto eu pensei, tanta vontade de Faraó ir atrás de Israel, por que tanto empenho assim? Israel levou tanta riqueza, quando Moisés pediu a oferta para construir o tabernáculo, ele falou: chega, não dá mais dinheiro não, já tem mais do que o suficiente, não precisa. Eles tinham tanto, foi a maior transferência de riqueza do Antigo Testamento.
O que eu aprendo com isso? Ficaram 400 anos como escravo, amassando barro no Egito. Mas na hora de sair, Deus botou o dedo na cara de Faraó e falou assim: vai ter que pagar tudo o que é de direito do meu povo. Escute o que eu estou te dizendo, é profético para algumas pessoas. Você não vai ficar de mãos abanando. Toda injustiça vivida, tudo que o inferno quis segurar que é seu, vai ter que soltar. Faraó vai ter que cair. Os anos de entrega, de trabalho de sua casa e de sua família, coisas que você fez e não teve reconhecimento, Deus vai promover o reconhecimento que você merece. A história dos seus filhos, as promessas de Deus sobre a sua casa. Existe um texto maravilhoso de Joel 2:25. Se você não der glória a Deus, agora eu mesmo vou descer e vou sacudir você. Joel 2:25 vai dizer assim: restituir-vos-ei os anos que foram roubados pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela lacarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, vos fartarei, e louvareis os nomes do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Restituir-vos-eu, é tempo de restituição sobre você. Deus não vai deixar você ficar de mãos abanando. Ele lá já está assim. Deus fez o Egito entregar o que era do povo, o que era de direito, saiu com pagamento dos 400 anos, levou o ouro todo do Egito. Até hoje o Egito não se recuperou. Foram desafiados a ter fé, foram desafiados a crer no Deus da história, e não somente nas histórias de Deus. Tem cristãos ouvindo muita história de Deus, mas não está vivendo com o Deus da história. Essa história é um desafio a cada um de nós a andar, a crer, a ter coragem para começar a fazer história e parar de só ficar ouvindo as histórias. Êxodo 1, versículo 7 diz assim: os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, multiplicavam, tornavam-se numerosos. Esse você vai ter que colocar, Vaso. Êxodo 1, 7. Olha isso, olha isso. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, se multiplicavam, tornavam-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Estão lá no Egito ainda. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, o faraó novo. Não gostava de hebreu, não sabia de José, escravizou todo mundo. Disse o faraó ao seu povo. O faraó olha para o povo de Deus, se multiplicando, se fortalecendo. Olha o que o faraó viu. O povo israelita é agora numeroso, mais forte do que nós. O faraó viu que o povo era mais forte do que eles, mas eles não percebiam que era mais forte do que faraó. Então, mesmo eles sendo os mais fortes, desconhecendo a força que tinham, continuavam escravos daquele que era mais fraco. Temos que agir com astúcia, faraó diz. Eles ainda não perceberam quem são. Eles não sabem que são tão fortes assim. Eles não conhecem a força que eles têm. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir. O trabalho do diabo é te oprimir, é te manter cansado, é te manter ocupado, é te manter com a tua mente ocupada, para você não se conectar com Deus, para você não perceber, não ter a restauração da tua identidade, você não perceber quem você realmente é. Oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer. Os egípcios temiam os israelitas, mas os israelitas não sabiam que eles tinham medo deles. A opressão que você está enfrentando é fruto do crescimento que você pode estar tendo. O que estava acontecendo aqui era que o povo não enxergava o tamanho que tinha e a força que possuía. E isso acontece conosco hoje. Não enxergamos a força que temos. Você não consegue perceber o Deus que você tem.
o Deus que você adora. Quando você acordar e perceber o tamanho do Deus que te acompanha, o Egito inteiro vai tremer, meu irmão. A opressão do inimigo se intensifica quando o inimigo percebe que, se você acordar para quem você realmente é, nada poderá te segurar. Amém, irmã, entendeu? Faraó coloca trabalho, coloca a opressão para que eles não acordem, porque ele sabe que se eles acordarem e verem quem são, ninguém. O que Deus diz para Josué? Eu sou contigo. Preste atenção, rapaz. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Ninguém! Se você acordar, ninguém te para. Se você entender quem você é, ninguém te para. O que paralisa não é a falta de força, mas a falta de consciência. Quem não sabe quem é realmente aceita qualquer identidade que o cativeiro te coloca. Você está sendo afrontado, você está sendo perseguido, você pode estar sendo oprimido. Tudo isso por conta da ameaça que você representa. Alguns hebreus ali foram subjugados e escravizados a vida inteira, e não percebiam a força que carregavam. E Deus, nesse resgate, tem o intuito de despertá-los e de mostrar para eles: ei, o sobrenatural está a teu favor. Você não percebeu que quando você ora, o céu ouve, eu ouço, o céu responde, o mar se abre? Você não percebeu que você tem ferramentas, dons espirituais? Você pode se armar com armas espirituais, com habilidades espirituais, para vencer nesse mundo e vencer esse mundo. O louvor pode vir subindo. O faraó decide afligir o povo porque estava com medo deles. Êxodo 1:13 diz: e os sujeitaram à cruel escravidão, tornando-lhes a vida amarga, impondo-lhes árduas tarefas para preparar barro, amassar barro. Toda a pressão do inferno tem o intuito de tornar a vida amarga, o intuito de cansar você, para você não ter tempo, não ter forças, não ter sabedoria, não colocar os teus olhos aonde realmente importa e perceber a sua origem, a sua real identidade. Fique de pé comigo em nome de Jesus. No texto que lemos tem algo interessante. Pode subir. No texto que lemos tem algo interessante que diz que quanto mais oprimiam um povo, mais eles cresciam. Quanto mais oprimia, minha irmã, mais se multiplicava. Eu fiquei pensando, será que ser oprimido é o caminho para o crescimento? Quem aqui não ouviu aquelas mensagens que Deus vai te amassar como uma massa de pão? Vai te pensar. Calma aí. Eu comecei a pensar e fui para a Bíblia. Será que o caminho para crescer é ser oprimido? Será que Israel realmente só cresceu porque foi oprimido? E a Bíblia me mostrou outra coisa, meu amigo Marcos. Quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam. O fato é que Israel crescia não porque era oprimido. Israel crescia porque tinha uma bênção. Israel crescia porque era destinado a crescer. Israel crescia porque não tinha outro caminho. Eles tinham uma palavra de Deus. Como assim, pastor? Gênesis 12, versículo 1 e 2. Israel começa com Abraão. E Deus fala com Abraão, com o pai da fé, aonde nasceu. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Então, farei de você uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Farei de você uma grande nação. Israel estava destinado a crescer. Gênesis 15, 5. Levando Abraão para fora da tenda, ele disse: sai da tenda, olhe para o céu, vê se você pode contar essas estrelas que você está vendo. E prosseguiu: assim será a sua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Israel já tinha uma palavra. Israel já tinha um decreto divino.
Israel não tinha outro caminho a não ser crescer. Israel estava destinado a crescer. Hoje é um dia para você se apegar a todas as palavras que tem sobre a sua vida. Hoje é um dia você abraçar todas as palavras que você já recebeu. Hoje é um dia para você entender que você está destinado não somente a perecer, a ser oprimido, não, você está destinado a crescer. Tem uma bênção, havia promessas, havia palavras de Deus sobre a vida daquele povo. Eles estavam destinados a crescer. Você também tem uma bênção da palavra de Deus sobre a sua vida. Mateus 16:18 vai dizer assim: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que se opõe, tudo que se oprime, tudo que o diabo quer levantar, vai ter que cair. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, pairando sobre você. Você precisa tomar posse dela e entender que Deus tem algo especial para realizar com você. Feche teus olhos, erga as suas mãos e diz: tem uma bênção de Deus sobre a minha vida.